Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Roberto Pessoa foi empossado como prefeito da cidade de Maracanaú para o seu 4º mandato à frente do executivo de uma das principais e mais importantes cidades do Ceará. Essa é a 4ª vez que Roberto Pessoa administra a cidade de Maracanaú. Em outubro do ano passado, ele foi reeleito com mais de 62% dos votos válidos. O novo mandato, segundo o político, terá foco em algumas áreas prioritárias. Temos até uma secretaria de inclusão social e econômica para abraçar essas pessoas que estão hoje do Bolsa Família, que querem ficar independentes do Bolsa Família. Vai ter o apoio total da Prefeitura, dos outros órgãos federais, inclusive tive com o ministro o Hélio Dias, que vai fazer um plano piloto para o Brasil, para fazer um experimento para emancipar essas populações imensas. Roberto Pessoa também disse que pretende focar na melhoria do serviço de saúde na cidade e investir em equipamentos de educação. A educação está muito bem, pode melhorar, né? Esse também é prioridade, porque é o ser humano que eu falei. E tudo começa com a educação. Sem a educação nós não temos nada. A educação é tudo. Mas vamos melhorar cada vez. Vamos fazer tempo integral, né? Nós vamos fazer mais 10 escolas cívicas militares. Temos 10 cívicas militares, vamos fazer mais 10, tempo integral, também profissionalizando, entendeu? Para poder encaminhar esses jovens para a sociedade, para a vida. E na questão da segurança pública, nós, a Guarda Municipal, leva a surra dos marginais hoje na rua, não vou potencializar ela, eu tenho 360 câmeras filmadoras. O município não pode enfrentar a violência, do jeito que está hoje, com o crime organizado. Ele tem que, pelo menos, dar informação. Nós vamos informar em tempo real o que acontece em Maracanaú. 360 câmeras filmadoras, com alta qualidade de imagem, entendeu? Para poder dar em tempo real para as autoridades tomar providência. Para disputar a eleição no ano passado, o prefeito fez alianças com antigos adversários na cidade e atraiu o apoio do governo Eumano de Freitas. A parceria resultou na indicação de Gerson Sequini como vice na chapa que saiu vitoriosa nas urnas. Responsabilidade muito grande, nós estamos já há 26 anos trabalhando juntos e agora como vice-prefeito do nosso líder maior, que já indo para o 4º mandato, e espero contribuir ainda mais para o Maracanaú, como o prefeito falou. A gente vai trabalhar muito do social, muito olhando para as pessoas. E isso a gente está lá, eu vou ser secretário de Finanças e Orçamento novamente, para contribuir com mais receita para o município, para que a gente possa executar os projetos sociais que tem agora para frente esses 4 anos. Também tomaram posse no primeiro dia do ano os 21 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Maracanaú. 2025 chegou e as regras para a aposentadoria aqui no país estão mudando. O repórter Denis Barbosa foi em busca de informações sobre essa questão com um especialista. Olha, esse tema é extremamente importante não apenas para quem está pertinho de chegar à aposentadoria, mas para todos nós, para a gente entender todo esse processo que começou a partir de 2019 com a reforma da Previdência. Nós viemos conversar com Cláudia Martins, que é advogada previdenciária, especialista nessa temática. Cláudia, a primeira pergunta, quando o calendário virar, quais são as regras para homens e mulheres que vão mudar? A partir de janeiro de 2025, a mulher precisa ter, no mínimo, 59 anos de idade e o homem 64. Para quem entra na regra de transição, que é quem trabalhava antes de 2019 e continua trabalhando até hoje. E muita gente se pergunta, por que essa mudança quando o calendário vira? Você falou sobre regra de transição. Foi criada para trazer menos prejuízos? Isso porque quem estava trabalhando já estava trabalhando antes de 2019, ele tinha uma regra mais benéfica, né? Em 2019 a alteração, ela aumentou o tempo de contribuição, aumentou a idade, então para que essas pessoas não sofressem tanto, foram criadas regras de transições, que são regras que alteram a idade, alteram o tempo de contribuição, para que a pessoa não seja tão prejudicada.
Olha, muita gente não entende, a gente sabe que o INSS tem até um aplicativo que você pode fazer a simulação, mas procurar conversar com quem entende é o melhor caminho, porque as pessoas às vezes ficam, como digamos por aqui, como a gente diz por aqui, se aperreiam, né? Isso, o ideal é que a pessoa procure uma assessoria jurídica, porque pode ser que a pessoa tenha direito a se aposentar com a regra anterior de 2019, né, e essa regra seja mais benéfica. Ela pode entrar em alguma das opções de regra de transição, que não é só uma, né, são 3 ali no mínimo. Então, pode ser que uma dessas regras de transição seja a melhor regra, como pode ser que a regra atual seja a melhor opção para a pessoa. Então, o ideal é que ela procure alguém para auxiliar e ajudar nessa tentativa de aposentadoria. O INSS, teoricamente, ele tem a obrigação de oferecer o melhor benefício para a pessoa. A lei determina isso. Só que acontece que nem sempre o INSS tem todas as informações em mãos, né? E aí precisa ir do auxílio para que ele receba todas as informações e entregue, de fato, a melhor aposentadoria. Certamente tem gente nesse momento que estava aguardando já se aposentar com essa mudança das regras. Quando 2025 chegar, pode ter alguma alteração. Mas, é claro, é preciso verificar direitinho para evitar aí qualquer problema ou até algum prejuízo. Isso, o ideal é que todo mundo tenha em mãos guardado, né? A carteira de trabalho, quem ainda tem guardado os contratos de admissão e de demissão, contra-cheque, tudo isso ajuda para que na hora de fazer o cálculo de tempo de contribuição, de idade, seja possível encontrar o melhor benefício para essa pessoa. Por quê? Porque o valor que às vezes o INSS tem a informação, ou o tempo de trabalho que o INSS tem a informação, não é o completo, né? Às vezes o que está na carteira não é o que está lá no CNIS da pessoa, lá na informação que o INSS tem. Então, ela ter guardado todas essas informações ajuda para que ela consiga um melhor benefício. Muito obrigado a você pela entrevista, pelas dicas, e até para que você, que ainda não está perto de se aposentar, possa ficar atento, né? Guardar tudo é muito importante. A gente está numa era digital, se você não quer realmente confiar em tudo, mas é importante garantir esses documentos que têm todas as informações e às vezes estão diferentes da base do INSS. Então, trouxemos, portanto, inicialmente essas dicas, Elaine, sobre essas regras que mudam a partir de janeiro de 2025 e a gente chama a atenção até para você que possa compartilhar essa informação, este vídeo, esta entrevista com os familiares, com os amigos, porque a informação boa a gente tem sim que passar à frente. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. Nesse período de férias, quem mora em condomínio precisa ficar atento às regras. Elas são importantes para evitar problemas de convivência e também de segurança. Denis Barbosa tem mais detalhes. Oi, Elaine, esse é um tema muito importante, principalmente, como você falou, nesse período. Por isso, nós viemos conversar com uma especialista em condomínios que pode nos esclarecer sobre essa temática, sobre as boas práticas para evitar problema para você e para os vizinhos. É Laís Soares que está aqui conosco. E Laís, eu queria começar com você perguntando sobre quem fica nas férias nos condomínios. Precisa respeitar algumas regras de convivência para trazer ali uma harmonia, para permanecer numa harmonia que beneficia a todos, não é isso? Sim, exatamente, né? Quem ficam nas férias nos condomínios, principalmente são as crianças, né? Muitos pais tiram férias para ficar com as crianças, então, tanto condomínios residenciais quanto condomínios clube, eles ficam com todos os espaços utilizados, brinquedoteca, parquinho, piscina. Então, existem várias regras que estão no regimento interno dos condomínios que devem ser seguidas, né? E o síndico, que é o representante legal do condomínio, ele deve encontrar uma forma melhor para que ele deixe bem claro para todos os moradores as regras do condomínio e também as formas de uso de cada espaço. Horário de uso da piscina, até que horas pode usar, quais os dias da semana, brinquedoteca, pode entrar desacompanhado, não pode entrar desacompanhado, né? Elevador, tem que ter muito cuidado com crianças em elevadores, pets também. Então, tudo isso tem que ser comunicado ou deixar lá em cada espaço as regras de utilização. Você falou de regimento interno, que é uma constituição do ambiente
do condomínio. É nele que estão todas essas regras, por isso é tão importante que as pessoas não esqueçam. Ele vale também nas férias e principalmente nesse período onde o fluxo é muito mais intenso nas áreas comuns. Isso, ele vai dizer o que é que pode e o que é que não pode em cada ambiente e em cada condomínio. Normalmente, ele segue uma legislação geral e aí, quando o proprietário recebe o condomínio, há uma reunião para que se decidam sobre aquelas regras. Então, é algo que é votado e é acertado entre todos. Agora, as dúvidas sobre quem viaja, quem não permanece nos condomínios. Também precisa seguir algumas regras, principalmente para a segurança do seu imóvel e dos vizinhos. Exatamente. É muito importante que, ao viajar, tome algumas precauções, como desligar registro de água, registro de gás, tomar muito cuidado se deixou algum equipamento ligado para que não dê um curto-circuito, né? Esse ano, infelizmente, aqui em Fortaleza, a gente teve muitos casos de apartamentos que pegaram fogo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com esses detalhes ao sair do apartamento. Se puder comunicar à administração do condomínio por quanto tempo vai ficar fora, se tem alguém que possa ser um contato de emergência, que vai estar com a chave daquele apartamento, porque, infelizmente, caso o síndico ou algum outro morador venha a detectar, por exemplo, vazamento de gás, água saindo pelo apartamento, né? A gente vê aí vários casos durante os dias que vão se passando, né, durante a nossa experiência, que o síndico ele pode arrombar a porta do condomínio, do apartamento da unidade para poder cessar aquilo que está ocorrendo dentro da unidade. Laís, com relação à segurança daquele ambiente, do imóvel, do local onde as famílias vivem, é importante avisar a portaria, ao síndico que vai se ausentar por alguns dias, para que as pessoas tenham ainda mais atenção, apesar de todo o esquema de segurança dos locais? Nunca é demais a gente prezar pela segurança e pelo zelo. Então, é muito importante sempre comunicar. Sempre que possível também, algumas pessoas não se sentem à vontade, então a gente tem que respeitar. Então, sim, sempre o procedimento de portaria é identificar e comunicar ao morador daquela unidade ou ao proprietário quem que está pedindo a permissão para poder entrar, né? Então, se você for receber alguém também, ou se for deixar a chave com alguém, comunicar quem que pode ou não pode entrar no seu apartamento, adentrar, porque, assim, às vezes, a sua unidade, mas tem 400 pessoas ali que, nesse período de festas, tem muitos bandidos que, infelizmente, aproveitam para poder usar de viagens ou se identificar como parente para poder entrar no condomínio. De qualquer maneira, seja quem viaja, quem fica no condomínio, respeitar regras é o mais importante para manter esse período em harmonia. Exatamente, são muitas pessoas, né, utilizando os serviços dos condomínios, então é muito importante que haja esses direitos e deveres, que todo mundo saiba utilizar da melhor forma possível. Laís Soares, muito obrigado pela entrevista, pelas dicas importantes. A gente até alerta a você que possa compartilhar essa entrevista, esse vídeo, para que seja um alerta para a sua família, para os amigos, já que é uma palavra de uma especialista, muito importante, principalmente para esse período, e as dicas, claro, seguem sendo importantes também para outros períodos do ano. Eu volto com você aí no estúdio. A presidente do Conselho de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e gerente do Centro Internacional de Negócios, Karina Frota, falou sobre o desempenho da indústria cearense neste ano passado e esses desafios agora para 2025 no setor. Na série histórica, considerando prioritariamente o setor industrial, a indústria cearense cresce numa velocidade superior à indústria nacional. Temos alguns desafios, como, por exemplo, colocar essa indústria dentro do cenário internacional, seja através de operações de exportação, seja através de operações de importação. O Ceará precisa avançar no que se refere às vendas internacionais para os vários mercados do mundo. Hoje não tem mais como a gente imaginar um mundo com fronteiras, né? Nós percebemos aí o avanço no que se refere aos acordos comerciais, a facilitação desse comércio, e o nosso objetivo é justamente esse:
colocar a empresa do estado do Ceará dentro dessa agenda internacional, principalmente através da parte de promoção, mostrar qual é o diferencial competitivo do estado no que se refere a produtos tão característicos e tão tradicionais da nossa indústria. Temos uma atuação muito forte no mercado internacional dos nossos calçados, da cera de carnaúba, das frutas, dos pescados, mas ainda temos bastante espaço para avançar. O nosso objetivo é que essa inserção internacional ela aconteça de uma forma planejada, responsável e que não seja apenas uma experiência singular. O que é interessante quando a empresa conhece o mercado internacional e realiza as primeiras transações é que o mercado internacional seja mais um cliente, mais uma oportunidade dentro daqueles clientes que ela habitualmente já atende no mercado doméstico. E o Ceará avança muito no que se refere, por exemplo, à transição energética, ao hidrogênio verde, à preocupação com as práticas sustentáveis. Esse é o olhar do mundo, né? Um olhar que visa um processo produtivo, responsável, sustentável e que faça com que o Ceará ganhe mais competitividade no que se refere ao mercado internacional. Os grandes investidores, quando colocam esse holofote no estado do Ceará, é principalmente pelas nossas condições climáticas naturais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos sol, temos vento, temos reais possibilidades de mudar o que se refere ao desenvolvimento econômico desse estado. E o investidor busca também muita segurança, né? Ele quer fazer um investimento em um estado financeiramente responsável. E é por essa razão que hoje o estado do Ceará é um dos destinos mais procurados pelos investidores estrangeiros que colocam o Brasil dentro desse seu radar. E agora o intervalo, a gente volta já. O alerta agora é para você que precisa de medicamentos. Muitas vezes os baixos preços anunciados até em plataformas de internet levam a gente a erros que podem custar caro na nossa saúde. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. É preciso atenção para não comprar medicamentos falsificados. O risco desse tema está na pressa por resultados e também na falsa economia de dinheiro. Você pode estar entrando em um perigo muito grande para a sua saúde. Sobre esse tema, nós viemos a uma farmácia conversar com Maurício Filizola, que é do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Ceará e pode nos dar esse alerta. Muitas vezes quem tem pressa, quem quer uma economia, está comprando, na verdade, um risco muito grande. Com certeza. Falando em nome do Sincofarma, a gente tem que ter uma responsabilidade porque nós representamos todas as farmácias do estado do Ceará. Então, o risco é grande, ou seja, se você vai comprar o seu medicamento, procure uma farmácia de confiança, que tenha toda a sua documentação em dia, aquela farmácia que compra do distribuidor que é autorizado, nada de comprar em feira livre ou até mesmo pela internet quando você não sabe a fonte. Então, para que haja, inclusive, a venda pela internet, a farmácia ela tem que estar também com um espaço físico para poder atender e seguir a legislação. E, claro, nem todos os medicamentos podem ser comercializados, existem restrições. E quando a gente observa que o preço de um medicamento está bem diferenciado, mostrando ali um ganho financeiro, desconfie, porque muitas vezes a própria indústria ela não participa desta cadeia de preços passando para o consumidor, e quando a gente sabe que muitas vezes são medicamentos que são embalagens reutilizadas, que podem aí estar dando um risco grande à população, que compra pensando que está economizando, que vai fazer o efeito e não vai. Então, a recomendação, buscar farmácias de confiança, procurar o farmacêutico para a orientação, até porque medicamento é coisa séria. A gente tem que comprar para recuperar a saúde, cuidar do seu corpo, e, ao mesmo tempo, poder ali fazer o seu papel também de contribuir, eu diria, com a saúde pública, porque o medicamento ele tem todo um estágio para ser colocado no mercado. A indústria faz pesquisa, a indústria faz os lançamentos, é definido o preço, inclusive, pelo próprio governo, existem margens de comercialização
para que esse medicamento seja colocado no mercado, e quando a gente observa que a diferença é muito grande, traz aí uma desconfiança e a gente tem que estar atento a isso. Você falou da legislação, a farmácia precisa ter, se anuncia numa plataforma digital, precisa ter um espaço físico, ou seja, quem está mexendo ali em plataformas na internet, vê um perfil anunciando um medicamento, sem um histórico, sem informações sobre que empresa é essa, que farmácia é essa, onde está instalada, já é um primeiro sinal a se desconfiar. Com certeza, ou seja, pessoa física não pode estar vendendo medicamento, é outro ponto. Ou seja, tem que ser um estabelecimento que tenha uma unidade, que ela possa ter um endereço físico, que ela possa ser comprovada a documentação e que para isso ela possa também dar esta segurança, ou seja, nós não podemos estar atendendo sem um espaço, ou seja, observa, aqui você está no espaço que tem ar-condicionado para guarda desses produtos com uma temperatura ideal, ao abrigo da luz, ou seja, sem umidade, para que a gente possa conservar. Imagine você comprar de um local que você não sabe de onde vem, quais foram as condições de transporte desse produto até chegar à sua casa. Tudo isso vai também influenciar se aquele produto, até mesmo que se fosse comprado no local correto, ele pode até no transporte perder um pouco da sua qualidade e perder até os seus efeitos. Então nós temos que estar atento a isso e recomendar à população que tenha todo o cuidado ao adquirir. E eu aqui recomendo farmácia de confiança, valorizando a empresa cearense, que também nós estamos no Ceará. Isso é muito importante também, a gente dar esta valorização àquela empresa que está próximo da sua casa, aquela farmácia que já faz um trabalho há muitos anos, para que a gente possa dar ali a segurança na compra do medicamento. Respeito à história que está por trás do produto, a logística, todo esse investimento para que ele seja conservado, ou seja, não dá para comprar algo muito barato, bem distante da realidade, é mais um ponto a se desconfiar. O preço anunciado, não dá para fazer milagre. Sim, nós temos uma cadeia, ou seja, nós temos uma indústria que pesquisa e fabrica, nós temos um distribuidor que recebe daquela indústria o medicamento com toda a logística e todos os cuidados necessários para armazenar e depois fazer essa venda para as farmácias. Tem algumas indústrias que somente um distribuidor por estado está ali fazendo a operação logística, então nós temos que ter o cuidado, ou seja, até mesmo a farmácia, ela não pode estar comprando de estabelecimentos ou de distribuidores que ela não confie. Então, a cadeia ela é muito séria, a gente tem que estar recomendando e dando esses cuidados para que a gente possa realmente ali oferecer o produto com toda a qualidade e segurança para aquele cliente. E quem tem pressa precisa lembrar, a nossa saúde é mais importante. Com toda absoluta, ou seja, a compra do medicamento ela tem que ser observado para que ela vai ser utilizada, para que ele vai ser utilizado. Então, se a gente compra ali de um local que você desconfia, perde-se, inclusive, o objetivo que é recuperar a saúde. Tá, você, muito obrigado pelas informações, pelas dicas novamente aqui no programa Destaques, e fica realmente essa informação ou essas informações para você compartilhar. É importante valorizar esses espaços que tem toda uma história, que tem respeito às normas, às regras e sem ter pressa, realmente buscar de maneira correta esse medicamento que tem o objetivo de trazer a sua saúde, manter a sua saúde. Essa é a dica que fica para você. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.